Esse episódio tem oferecimento da Michele Miari Marcas e Patentes, a parceira do Contador na proteção das marcas, Contabilidade do Trader, o canal dos investidores, EliteBet Pro, o site de aposta dos campeões, Gênios Consultoria, gestão estratégica de negócios. Vai lá! Muito bem, meus amigos e amigas, eu sou o André, Contadores Pensantes, o canal onde o objetivo máximo é a interação entre todos os contadores do Brasil e do mundo. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui você terá acesso a todas as informações do nosso grupo, entrevistas, depoimentos e também dicas relevantes para o seu negócio contábil, ok? Então, dá essa colher de chá pra gente, se inscreva no nosso canal, curta, compartilha com seu amigo da área contábil para que a gente possa atingir a nossa audiência desejada, tá legal? Conto com vocês, grande abraço e vamos iniciar o episódio número 11. Tô aqui com uma pessoa muito querida, que eu fiz amizade em cursos que a gente participou. Ele tá empreendendo na área contábil em Neves Paulista e vai dar uma colher de chá aqui pra gente, tá legal, pessoal? Seja muito bem-vindo, Edinho Souza. Tudo bem, André? Tudo jóia? Maravilha. Tudo jóia, graças a Deus. É isso aí, André. Obrigado pelo convite aí, por estar vindo aqui hoje, para poder fazer esse bate-papo aí, pra gente poder conversar um pouco a respeito da área contábil aí, né? Realmente fico lisonjeado aí por ter recebido esse convite aí pra gente poder estar fazendo esse bate-papo aqui hoje. Legal, obrigado você, a audiência vai agradecer muito, como eu estou agradecendo também, cara, e você vai engrandecer muito aqui nosso conteúdo pra gente levar pra nossa audiência. Lembrando que a nossa audiência tá, assim, de nível, eu sempre falo, de estudante, desde estudante a nível sênior, então você vai servir aí como uma referência, vamos dizer assim, legal, né, legal. Ó a responsa, okay. Hein, cara? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Maravilha. É isso aí. Vamos começar falando do teu escritório, como é que funciona, como que ele chama, vamos lá, onde que ele tá, pro pessoal conhecer. É isso aí. Bom, o meu escritório hoje, ele chama Edinho Souza Contabilidade, né? Nós estamos localizados lá no município de Neves Paulista, na Avenida Marcelino Costa Rodrigues, número 35. O nosso escritório, André, ele tem 8 anos de atividade, né? Legal. E sim. Temos 8 anos de atividade. Eu comecei na área contábil, André, já faz um tempo, um pouco mais. Quanto tempo, mais ou menos, você tá lá? André, que eu atuo na área contábil desde 2002. Já fizeram 20 anos já, né? Caramba. E aí o escritório de contabilidade, ele nasceu após um período já de trabalho, né, na área. E a gente trabalha hoje com todos os ramos de atividade. A gente faz contabilidade de indústria, comércio, prestador de serviço, né? E... Você atende de forma geral lá, Edinho? Sim, atendemos de forma geral. Tá? Tanto a parte de comércio, indústria, prestador de serviço, como eu te disse. Legal. E a gente não tem um nicho específico de atividade, né? Até por uma situação do nosso município, André, conforme vai tendo a demanda de atividade, né? Entendi. Chega lá o empresário que estava na informalidade, que quer iniciar a atividade, que precisa abrir uma empresa, constituir um CNPJ. A gente faz toda essa tratativa inicial, faz todo esse estudo inicialmente com o cliente, né, para poder falar para ele qual seria a melhor situação, e aí parte desse trabalho, independente da atividade do ramo, pequenas, médias, grandes empresas hoje. Que legal. E desde quando eu te conheci lá do curso, né, que a gente fez um curso de holding, né? Sim. Você tinha uma parte consultiva, né? Você quer falar um pouco aí? Sim. Você levou isso para o escritório? Sim, exatamente. Bom, André, eu não lembro certinho o ano que a gente fez aquele curso, né? Mas assim, depois que a gente fez aquele curso de holding patrimonial, surgiram alguns trabalhos em que a gente constituiu, fez todo um estudo de holding para esses clientes. E aí, porque vai de todo um trabalho da parte patrimonial, estudo, ver as possibilidades de isenção, ITBI, enfim. Então, nós conseguimos fazer alguns trabalhos nesse sentido e são clientes do escritório até hoje. Tá? Fizemos a constituição de empresas, tivemos êxito nas questões de isenção aí de alguns tributos no momento de constituição. Legal. Então, aquele curso realmente foi um divisor de águas para a gente poder ingressar nessa área e prestar esse serviço também, que é um dos serviços dentro do escritório de contabilidade. Que legal. E você conseguiu, então, nesse DNA consultivo, vamos dizer assim, né? Também na parte de metalúrgica, né, que você trabalhava. Sim, o que você fazia lá, mais ou menos? Explica durante... aí, pessoal. Eu fui trabalhar no escritório de contabilidade em meados de 2000,
Na verdade, inicialmente, André, eu ingressei num escritório de contabilidade onde possuía atividade de despachante e atividade de escritório de contabilidade junto, né? E eu ingressei como auxiliar de despachante. Junto com esse profissional, ele trabalha no nosso município ainda, até hoje. E aí eu ingressei com ele, fiquei, se não me falha a memória, 2 anos mais ou menos. Foi quando os bancos começaram a fazer essa parte de licenciamento de veículo. Tá. E aí, logo em seguida, houve a minha transferência para essa outra pessoa, para esse escritório de contabilidade que atuava dentro do mesmo estabelecimento. E aí, dali eu atuei, se não me falha a memória, durante 11 anos. 11 anos, foi até 2011, mais ou menos. De 2011 para 2012 eu quis me arriscar um pouco. Eu saí e fui trabalhar como consultor na área fiscal. Fui trabalhar em algumas empresas lá do nosso município, área de metalurgia, área alimentícia, por qual eu permaneci também durante 2 anos, mais ou menos, atuando. E aí, nesse meio tempo, quando eu estava na área consultiva, André, surgiram alguns trabalhos de abertura de empresas, alguns amigos, poxa, Dinho, você podia fazer a minha contabilidade, pô, vamos constituir uma empresa lá junto. E coincidentemente ou não, 2011 e 2012 foi o meu término de conclusão de faculdade. Olha, né? Que legal. Então eu passei na prova do CRC, se não me falha a memória, 2º semestre de 2011, me formei em 2012, já tinha validado, né? A questão aí da certidão para requerer o CRC. Então, em 2012 foi quando teve esse start, na verdade, de começar a fazer esse trabalho de escritório, de começar a constituir empresas, além da questão consultiva, né? Entendi. Mas o escritório em si, ele nasceu em 2015, André. Nasceu em 2015, exato. Então você ficou esse período aí consultor, vamos dizer. Sim. O meu forte naquele momento era a questão consultiva. Nas horas vagas dentro da minha casa, eu possuía uma salinha onde eu conseguia também atender os clientes, né? Legal. Então, mas o start para o escritório realmente, ele acabou ocorrendo em 2015, né? Então já fazem 8 anos que nós estamos no mercado de trabalho aí. Que legal. Desejo todo sucesso aí pro escritório. Obrigado, André. Obrigado. Que você consiga agregar cada vez mais saúde financeira aí pros seus clientes. Sim, exatamente. É isso aí. É o que a gente torce aí e faz o possível para orientá-los no bom desempenho aí das suas atividades. Que legal. E que vire um braço aqui do Contadores Pensantes, né? Sim. Que a gente consiga fazer algumas parcerias que vai ser muito bacana. Joia. E Neves Paulista sai ganhando, né? Exatamente, sem dúvida. Para quem não conhece, como que é a cidade lá? Quantos habitantes? A cidade é boa, André. Nosso município hoje tem aproximadamente 10 mil habitantes, tá? Eu não sei falar o certo, de acordo com a última estatística IBGE, mas aproximadamente 10 mil habitantes, né? Nós possuímos ali muitas empresas, várias empresas na área comercial, prestador de serviço, indústria. Legal. E uma das situações também, André, do escritório é que a gente também, além de prestar serviço para Neves Paulista, a gente presta serviço também para cidades vizinhas. Tá? Município de Jaci, município de Mirassol, Monte Aprazível, aqui em São José do Rio Preto. Que legal. Então a gente não fica limitado só àquela situação lá. Entendi. Como já disse também outros profissionais de contabilidade que vieram aqui, existe trabalho para todo mundo. A nossa atividade hoje ela é um dos pontos fortes nesse sentido aí, para a gente poder ter clientes também fora em outras cidades. Legal. Dá essa visibilidade, vamos dizer assim. Exato. E essa... Vamos lá achar uma palavra melhor. E não sei se é tipo a parte territorial, vamos dizer assim, né? A gente não fica mais travado. Não é impeditivo. Exato, a questão territorial não é impeditivo para que a gente possa prestar um bom trabalho nesses clientes aí fora do nosso município também. É importante. Legal. Sucesso total aí, então. Obrigado, André. Obrigado. E você começou aí, deu uma pincelada como que você começou na área, né? Você entrou no despachante, mas teve uma historinha antes aí. O que você pode falar pro pessoal? Teve, André, teve. É um pouquinho conturbado, vamos dizer assim, essa situação aí. Eu e o meu irmão do meio, né? Nós somos em 4 irmãos. O Elton. Tem o Elton, o Everton e a Tatiane. Ah, legal. Né? Mas a gente chegava da escola, eu e o Elton chegava da escola e não precisava de muito para que as artes ali fossem aprontadas ali logo após o almoço, né? Uhum. E isso já... Ele é 3 anos mais velho que eu. Então, nós estávamos ali, eu com 13 e ele com 16... nós chegamos após o almoço e teve um dia lá que a gente aprontou, eu não me lembro ao certo como foi, mas a gente aprontou algumas e aí a minha mãe, no final da tarde, assim que meu pai chegou do trabalho, falou, eu não aguento mais esses meninos em casa, precisa dar um jeito.
Meu pai, mais rápido, já saiu em busca do que a gente iria fazer, aonde que a gente iria trabalhar. Olha. Pro meu irmão, ele conseguiu arrumar um trabalho, eu acho que é bem próximo ali de casa, numa empresa que embalava salgadinhos, e para mim ele virou e falou, você vai trabalhar lá no escritório, junto com o Silvio, lá no despachante. Então, foi aí que foi o meu despertar para atividade profissional, para a vida profissional, vamos dizer assim. Entendi. E aí eu ingressei lá com o despachante, né? Ficamos, como eu te disse, ficamos um período lá mais ou menos de 1 ano e meio, 2 anos, para depois ir para o escritório de contabilidade que atuava no mesmo prédio. Ah, que legal. E aí você ficou quanto tempo no escritório de contabilidade? Fiquei lá durante 11 anos, aproximadamente. 11 anos, foi até 2011, mais ou menos. Entendi. E você fazia o que lá, Edinho? Pois é, André, essa situação aí eu acho que não só a minha, né? Não só como eu, mas como de outros também. A gente nasce basicamente como um office boy, como um arquivador, começa a entender um pouco de documento. Algum tempo depois tem uma possibilidade dentro do escritório de estar lançando uma nota fiscal, de estar vendo algumas coisas a respeito de departamento pessoal, até mesmo de contabilidade. Então aquilo ali me proporcionou realmente uma visão do que seria um escritório de contabilidade. Me proporcionou uma situação ali onde a gente poderia olhar e falar, poxa, talvez é isso que eu quero para minha vida, eu vou estudar para isso, eu vou talvez fazer acontecer. E assim foi. Eu acredito que durante 11 anos eu atuei nesse escritório de contabilidade para depois eu partir para a área consultiva e enfrentar novos desafios. Que legal, legal. Sim. Basicamente é a mesma trajetória do pessoal que começa, né? Sim. Eu tenho percebido que o pessoal tem vindo aqui e falado, André, a gente começou lá como office boy, e no meu caso eu comecei, depois vai para o arquivo, aí do arquivo vai para o fiscal e vai pegando um pouco de cada coisa, né, cara? Sim, sim. As histórias se parecem e a gente consegue se identificar, né? Você tá falando, eu vou identificando o meu passado também, é muito legal, cara. Legal. Basicamente eu acho que é uma situação, como você disse, é uma situação que ocorreu, acho que em grande parte do pessoal, porque ninguém nasce pronto, né, André? Sim. Todo mundo tem que ter uma oportunidade e, acima de tudo, também tem que ter uma força de vontade de buscar mais conhecimento, de querer ver outras situações, de querer realmente aprender aquilo que a gente não sabe. Verdade. Então é importante. Não, bacana demais. E aí até inclusive falo pro pessoal aqui da audiência, esses estudantes, tem que começar já, começou o primeiro ano de Ciências Contábeis, já pega um estágio, vai lá, você vê o Edinho, as histórias se parecem, começa já, não escolhe muito, vai, já ingressa na área e tenta desenvolver isso, né, Edinho? Perfeito, André. Hoje a gente vê quando a gente precisa ampliar nossa equipe, quando a gente precisa estar se estruturando dentro do escritório de contabilidade, a gente tá em falta nesse sentido aí, de pessoas que ingressam na faculdade e vão querer buscar um desafio, vão querer realmente ir lá, falar, nossa, eu tô na área, eu quero de repente passar um currículo em algum escritório, eu quero disseminar essa vontade de querer aprender. Então é importante, sim, sem dúvida. Os alunos têm que ter ter o teórico, André, na faculdade é importante, aprende bastante coisa, mas se puder conciliar o teórico com o prático, de estar vindo ali na prática fazendo uma contabilidade, estar vendo documentação, é muito importante. Sem dúvida é um sai ponto... na frente, né? Sai na frente, sem dúvida, sai na frente. E nesse meio tempo aí, vamos dizer assim, você começou em 2002, então são 20 anos já? Exatamente. Foram 2002, são 20 anos de atividade já na área contábil, né? Realmente é um pouquinho de tempo, né? A gente é novo, mas já tem uma bagagem, Quantos uma experiência. Você tá aí, eu tô com 37 anos, André. Ah, legal. Tô com 37 anos. Então, foi uma... Pode-se dizer que até agora foi uma trajetória profissional aí em que nos dá muita bagagem para poder fazer o atendimento com o cliente, para poder entender o que ele realmente precisa, né? E apresentar o que for melhor para ele. Que legal. E qual que é a tua formação acadêmica? O que você se formou? Como que é? Exato. Eu sou formado em Ciências Contábeis, André. Sou formado em Ciências Contábeis lá na FAECA de Monte Aprazível, né? Faculdade de Ciências e Artes Dom Bosco, lá de Monte Aprazível. Exatamente. Coordenador lá, professor Gaspar, né? Será que ele vem? Concluí em 2012. Tá aí. Pode ser que ele venha. Importante, sem dúvida. Dá uma colher de chá aqui no Contadores Pensantes, André. É muito importante. É verdade. Desculpa, te interrompi, vai. Não. Foi isso. É isso aí. Sou formado lá, conclusão em 2012, né? Sim. Como já tinha te dito, foi com o professor Paulo Gaspar, lá como coordenador em Ciências Contábeis. É isso aí. Que legal. E a gente tá falando com
com contador, né, que tem todos os aparatos aí, todas as funções na área contábil, mas tem um DNA aí, né, uma veia radical, né, que eu gostaria que você falasse pro pessoal aí do paramotor. Fala aí. Sim, você gostou, né? Você gostou dessa... Não, você teve que ser homem mais de uma vez, porque pra voar naquele lá, cara... Pois é, André. Como é que funciona? Explica aí, pessoal. Na verdade, assim, André, como eu tô te dizendo, tô falando a respeito desses anos aí, como a gente já tem essa bagagem na área contábil, chega um momento também que a gente não vive só de trabalhar, né? Sim. Eu acho que em alguns momentos a gente também procura um hobby, procura um lazer. Acho que é importante para que a nossa cabeça também não fique só voltada para o trabalho. A gente sabe que todo começo de negócio, como você disse aí, todo começo de empresa contábil, né, para a gente poder empreender, demanda muito tempo da gente mesmo em estar organizando, fazendo toda a gestão, todo o trabalho. Chega um momento que a cabeça também não aguenta. Então a gente procura uma situação para poder distrair. Eu fui até um pouco antes da pandemia, né, alguns anos aí. E eu fui atrás de tentar jogar um futebol, bati um papo com a molecada lá, mas aí eu tive alguns probleminhas que o futebol talvez não encaixou melhor no esporte. E aí eu tenho, aliás, um amigo muito, muito ativo junto com a gente aí, que já pratica o paramotor, né? Que é o voo. É o voo aí, basicamente, com o paraglider e... Como que funciona? Que jeito que é? Explica aí pro pessoal. Você coloca um motor atrás? Sim. Tem um motor que a gente coloca, que a gente chama de costal, né? É um motor que vai nas costas, tal. A gente tem toda uma cadeirinha, um equipamento que praticamente a gente veste ele. E tem a asa, né? Então tem todo um procedimento no momento da decolagem, onde você infla a asa, acelera o motor, sai correndo um pouquinho, né? Em alguns momentos corre bastante, para poder decolar, né? O pessoal que é de litoral, de áreas aí de montanha, talvez tenha um diferencial aí para praticar esse esporte. Talvez não precise desse motor, né? Não precise do equipamento nas costas. Só a asa é o suficiente, talvez, para decolar de cima da montanha, enfim. Já tem um impulso ali. Exato. Nós aqui do interior, devido à pressão, tem algumas situações de condição meteorológica, então precisa do equipamento. É o motor com a hélice atrás, né, das costas, ventando, basicamente. Ventando, a gente corre um pouquinho com a asa após inflar, para poder fazer a decolagem e praticar esse esporte, paramotor, que é maravilhoso. Depois que você decola, a sensação claro, é radical tudo, mas a sensação de estar lá em cima, livre, comando na tua mão, é muito especial, é muito bacana. Só que realmente quem pratica sabe como funciona, é importante. Que legal. E você tá em qual voo aí, mais ou menos? André, eu tô agora já 1 ano e 8 meses, praticamente 1 ano e 8 meses que eu tô no esporte. Após a minha primeira decolagem, né? Eu tô no 25º voo. Caramba. 25º voo, exato. Sozinho? Sim, voo solo, sozinho, exatamente. A gente já passa... Porque, na verdade, isso aí, André, vem com curso, né? Nós fazemos um curso, tem uma escola aqui em Rio Preto, da qual eu me matriculei. Pode falar da escola, fica tranquilo. É a Escola Gama Galvão, do Alexandre. Estamos lá desde 2020 fazendo o curso e tal, mas o meu primeiro voo foi dia 30 de setembro. 30 de setembro de 2020. E aí de lá para cá, depois da aquisição do próprio equipamento e tal, a gente faz os voos solos. Alguns lá com o professor na escola, que dá toda a instrução pra gente, tem todo esse cuidado aí de nos instruir, um detalhezinho ou outro, porque a situação da instrução, André, não é só no primeiro momento, não. Ela passa ainda por vários momentos de instrução, o conhecimento ali é muito forte, tá? Você tem que ter um conhecimento realmente suficiente para poder fazer essa situação dos voos. E aí eu tô no meu 25º voo ainda, pode-se dizer que eu tô ainda sob instrução da escola, do professor Alexandre, né? Mas a gente também se arrisca, faz uns voozinhos junto com o pessoal no Clube do Pasto lá na Zona Norte, já fiz alguns voozinhos lá no meu município, lá em Neves. Olha. Então a gente vai se soltando aos pouquinhos, André. Então é uma forma de descontração aí quando a gente não tá trabalhando, né? Não tá na área de contabilidade, a gente tá se arriscando um pouquinho aí nesse esporte um pouco radical aí, que é o paramotor. Pouco radical? Rapaz do céu. Caramba, cara, parabéns nisso daí. Cara. Obrigado, André. E a sensação deve ser gigantesca. É maravilhoso, cima, André. né, cara? É maravilhoso. Vocês legal. estão lá em cima. Eu tenho certeza que muitos que estão escutando aqui já voaram de avião, tiveram essa possibilidade. Eu não tinha voado de avião quando eu fiz o meu primeiro voo. Eu não tinha. Eu vim voar de avião agora numa viagem que a gente fez recentemente para Maceió.
E aí que eu fui conhecer mais de perto um avião. Mas em 30 de setembro de 2021 eu ainda não tinha feito nenhuma viagem de avião. A minha primeira subida, vamos dizer assim, foi por conta e risco mesmo no paramotor, junto com o professor lá da escola, sem dúvida. E o vento era bem diferente, né? Sem dúvida, sem dúvida. E você ficou estabilizado, você tem um controle total ali, vamos dizer assim. Exato, embora tenha o professor que tá falando aqui pelo rádio, né, pelo fone. Tem um rádio? Tem toda a questão de comunicação com o solo, que legal, é bem cara. importante, sem dúvida. Mas no paramotor, ele tem um radinho Sim, e tal, o professor que fica em solo, ele fica com o rádio falando, te dando todas as instruções. Primeiro voo, pode-se dizer que você tá no comando, mas a instrução por solo é total. É total, sem dúvida. Então, assim, fiz o primeiro voo, decolagem, professor orientando todo o procedimento, tem que fazer curva, reduz a aceleração, porque você vai com um acelerador em mãos também, né, André? Então tem todo um processo ali, um procedimento que faz acontecer para que você esteja lá em cima. No pouso, também, você está chegando via solo, vai diminuindo a aceleração, vai freando, vai ficar de pé. Então tem todo um processo ali, é bem bacana, é bem legal. Que legal aí, mesmo. Depois desse primeiro aí que a gente já voou mais 24 vezes, pode-se dizer, após o primeiro voo, você vai curtindo mais. E a cada voo, André, é uma nova experiência. Entendi. A cada voo é uma visão totalmente diferente, a cada voo é uma nova experiência com relação ao tempo, meteorologia. Isso influencia bastante também, né, André? A velocidade do vento, a direção do vento, como você deve proceder. Então, tudo isso a escola te dá de orientação teórico, prático, para que você possa fazer para que você possa praticar um bom esporte aí no paramotor. Legal. Com segurança e tranquilidade. Que legal. E é uma válvula de escape, né? Você utilizou isso, uma válvula de escape numa parte radical, né? Sem dúvida, André. O nosso dia na área contábil, ele é bem tenso. Nós podemos dizer que, embora nós temos a equipe que faz todo o procedimento de trabalho, que atendem também os nossos clientes, nós também lidamos com toda essa situação. Não só no consultivo, mas o que o cliente precisa, todas as situações que vão acontecendo no dia a dia, nós estamos também à frente do que acontece. Então, a atenção do trabalho, as realizações, tudo isso aí faz com que o nosso dia fique um pouco carregado, a nossa semana fique um pouco carregada, né? E aí chega aos fins de semana ou o dia que a gente vê que tem uma condição, se puder fazer um voozinho, a gente consegue também para dar uma tranquilizada, dar uma aliviada e tocar em frente aí. Não, show de bola. Parabéns aí também. Obrigado, e que a Edinho Souza lá em Neves Paulista seja referência na contabilidade e continue tendo sucesso. Obrigado. Estamos trabalhando para isso, André. A gente faz todos os investimentos e a gente tenta tratar com carinho todas essas situações onde a gente pretende ter todo o sucesso no sentido de ajudar melhor o cliente, de estar dando todo esse suporte para que a atividade deles também sejam duradouras e contínuas. Que legal. Não, bacana demais. E aí eu já tinha me convido para as lives técnicas aí que a gente vai precisar do teu auxílio aí, né, do teu conhecimento. Vai ser um prazer, gente passar pro pessoal. Sem dúvida, vai ser um prazer aí, pode contar comigo, vamos estar junto aí nessas também, sem dúvida. Com certeza. Obrigado mesmo. A gente tem alguns quadros aqui para tornar a situação mais humorada, vamos dizer assim, e para o pessoal ter a ideia aí dos pensantes, vamos dizer, contadores pensantes. Certo. Você é com certeza um dos, né, que assiste aqui, até agradeço que você falou que foram um dos primeiros até feita a inscrição e tal, e de coração agradeço mesmo. E a gente tem alguns quadros que você já conhece então, né? Vamos dizer assim, o primeiro quadro é o achismos. Quais são os achismos que a população tem, na sua percepção, que você poderia desmistificar para o pessoal, porque a gente vai fazer alguns cortes específicos e mandar para o pessoal começar a entender o que realmente um contador faz, o que realmente a contabilidade representa, né? Então a gente gostaria que você externasse aí qual que é o achismo do Edinho Souza. Certo. Bom, André, vários outros profissionais passaram por aqui e já falaram a questão do botão, né? Que eu acho que é mais usual. O pessoal acha que não só alguns clientes, como o pessoal também da comunidade, acha que chegou lá, apertou um botão, sai o documento, ou é um contrato, ou é uma relação de faturamento, enfim. No meu ponto de vista, André, talvez eu vou um pouquinho mais a fundo falar a respeito da questão do achismo. Não é só,
falando um pouquinho da questão aí, o pessoal acha que a gente tá lá contando dinheiro, né? O pessoal fala assim, contador, conta dinheiro o dia todo, tal, como é que é? Até a minha filha, recentemente agora, falou, pai, teve uma amiga ainda que perguntou, falou, escuta, lá no escritório conta dinheiro o dia todo? É assim, mas tem muito dinheiro lá. Então o pessoal acha que o contador, né, faz essa situação. Mas falando um pouquinho mais a fundo da questão do achismo, André, hoje o pessoal tem uma visão talvez um pouco superficial. É claro que isso está mudando, tá? Mas alguns ainda chegam com a questão superficial quando vai abrir uma empresa, quando vai falar alguma coisa a respeito de pessoa jurídica. Eles entendem que a gente está lá simplesmente para gerar as guias de imposto, passar para eles, ou simplesmente, no final do mês você me passa quanto que eu tenho que te mandar de dinheiro, é o valor dos honorários, mais o valor do imposto, e não é bem assim. A gente tenta fazer toda essa mudança de cultura, não só com quem vai lá abrir empresa, como alguém também que pergunta sobre a atividade, né? Então eu acredito assim, a parte do pessoal achar mais é que a gente tá lá simplesmente para lançar as notas fiscais, não tem responsabilidade nenhuma, ninguém nem entende o que um departamento de contabilidade, um departamento pessoal, né? O próprio setor fiscal, departamento fiscal no escritório, o que eles fazem. Então a gente, quando alguém chega lá perguntando nesse sentido, a gente tenta tratar, explicar os departamentos do escritório de contabilidade, dar uma visão da questão do que o contador realmente serve, do que o contador realmente faz para o cliente quando ele vai lá para trocar uma ideia a respeito de pessoa jurídica, para falar a respeito de empresa. Tá? Mas o achismo basicamente é isso, o pessoal ainda não entender o papel principal do contador. Olhar e achar que a gente só gera as guias, manda para eles, ou no final do mês vai passar para eles o valor dos honorários com mais a questão dos impostos. Embora isso não é feito pelo meu escritório, né? Mas muita gente acha ainda que é assim que se faz. Sim. Né? A gente manda, hoje o nosso trabalho é bem mais além do que simplesmente girar guia, mandar para o cliente, orientá-lo na questão do vencimento, toda aquela tratativa, aquela informação a respeito de tributos do produto que ele vende, do estudo que é feito sobre a empresa dele e o acompanhamento, né, André? É a questão do cliente em si, dentro do escritório, explicando para ele como realmente a atividade do escritório de contabilidade, da empresa de contabilidade é desenvolvida. Que legal, legal. Essa visão, eu percebo que o quadro justamente não é para criticar empresário, não é para criticar nada. Sim, sim, exatamente. Assim. Não. É mais para a gente tentar popularizar, né? Porque às vezes o pessoal identificar, olha, eles estão criticando nós que pagamos eles. Fala, não, longe disso. Não, a gente quer popularizar a situação, porque a gente também tem uma parcela de culpa, vamos dizer assim, que a gente não conseguiu ainda. Vamos tentar disseminar isso da melhor forma possível para o pessoal entender, porque o pessoal tem uma visão micro, né? Sim. Do todo, não tem uma visão macro, né, Edinho? Sim, Na tua visão, o que você acha? Como eu te disse, André, essa visão está mudando, tá? Por mais que o escritório tenha essa questão dos clientes que estão ingressando com uma pessoa jurídica, de abrir a empresa, a gente está tentando mudar essa concepção. Quando a gente tenta trazer o profissional de contabilidade, quando a gente tenta trazer o empresário junto do profissional de contabilidade, junto com a equipe que está desenvolvendo essa atividade, a gente quer realmente explicar para eles como é que funciona. Como é que isso realmente é realizado dentro do escritório de contabilidade, tá? Então, essa visão, ela acaba sendo mudada num período aí, talvez num curto período, mas essa questão do achismo, como você disse, é o inicial, é o que as pessoas acham quando não têm conhecimento ou quando não sabem como funciona a questão de uma pessoa jurídica, a relação do escritório para com o cliente. Legal. Não, bacana demais. E a gente vai tentar fazer alguma coisa nas lives técnicas, no conteúdo do podcast mesmo, realmente, e tentar trazer essa luz aí pro empresário entender. Sim. Que a contabilidade, querendo ou não, é o idioma dos negócios, né? Perfeito. Então a gente vai tentar trazer aí alguns quadros e vai contar com a tua competência e engrandecer com a gente nos quadros de lives técnicas, né? Ok. Tá bom? Ok, sem dúvida. Vamos tá aí. Tá bom, obrigado. A gente tem um outro quadro também chamado Pílula da Lucratividade. Pílula da Lucratividade seria o quê? Na percepção do Edinho. Edinho, o que o empresário contábil hoje, aí falando mais para contador, vamos dizer assim, sim, tem que fazer para ter a lucratividade do negócio dele, seja ele começando agora, lembrando que você está sendo uma referência aqui, o episódio é uma homenagem para você, mas o pessoal tá seguindo você, vamos dizer assim, como referência. Olha, teve um sucesso, deixa eu ver o que ele fez para isso. Sim. Lógico que você não precisa contar os seus segredos específicos, mas para ter a lucratividade, o que o Edinho fez lá atrás,
ou faz ainda para ter essa lucratividade, cara? Certo, André. Bom, André, eu acho que não vou dizer que não é uma questão de segredo, né? Todo mundo que começa, não só na empresa de contabilidade, é claro, você já falou, Edinho, que quero para o setor de contabilidade, qual é a situação? Não só para os escritórios, para as empresas de contabilidade, mas para qualquer empresa, o trabalho intenso de como ela nasce, todos os cuidados de gestão, inicialmente a situação dos investimentos, né? Que a gente sabe que as empresas de contabilidade precisaram passar por um momento de investimento em tecnologia um pouco intenso, sem dúvida. Então, eu acredito que a pílula de lucratividade ela vem muito de encontro com o trabalho intenso de quem está iniciando. Não digo que é a médio ou curto prazo, digo sim a longo prazo. Até você conseguir constituir uma carteira de clientes, até realmente você formar uma equipe. Durante todo esse período, André, foram árduos investimentos, foram períodos intensos de mão de obra sua. Você, como contador, você sabe como funciona. O início de ninguém não é fácil, né? É muito intenso em trabalho. Então, eu etiquetaria aí essa situação da pílula de lucratividade como um trabalho intenso do contador, de quem está iniciando o negócio, a questão dos investimentos em tecnologia. Isso é fundamental para que lá na frente a gente consiga colher frutos. Legal. E você, o que você pode externar aí pra gente de investimento em tecnologia que você colocou que resolveu esse gancho aí, vamos dizer assim? Exato. André, a questão da tecnologia, ele vem de encontro realmente com o sistema, né? Sim. Ele vem de encontro, não digo só a questão de máquinas, máquinas para poder fazer processamento, né? É claro que ajuda, sem dúvida. Mas assim, ferramentas, André, que te dê suporte para que você possa... Vou te dar um exemplo aí. Em algumas atividades a gente tem que estar muito bem informado e muito bem tranquilo em relação às informações. Vou te dar um exemplo da questão da substituição tributária. Se você tem um cliente que de repente opera em vários estados e você não tem uma ferramenta em que você possa consultar esses produtos, esses NCMs que são de prática de venda do seu cliente, você não tem como posicioná-lo em relação aos estados em que ele pretende praticar, né? Então, quando eu digo essa questão de investimento, tecnologia, são as ferramentas que vão nos dar todo esse suporte, essas informações para que você possa passar isso para o teu cliente e deixar ele de uma forma mais tranquila nas operações. Esse é só um exemplo, né, André? Nós contadores aí, com toda essa situação de entrega de obrigações acessórias, validação de arquivos que talvez a gente recebe de clientes para poder ver se está tudo certinho, batendo com as informações que foram também imputadas dentro do seu sistema de contabilidade. Então, é um conjunto de situações onde a gente obtém um êxito nesse sentido aí. Então, legal. Esse é só um dos pontos, né? Falando em tecnologia. Entendi. Tá? Não, bacana demais. E é um caminho sem volta, né? A tecnologia hoje está muito aliada e alinhada, vamos dizer assim, né? Na contabilidade, né, Jim? Sim. Ela pode-se dizer que é a peça mais que fundamental hoje, né? Nós passamos por um período aí de emissões de nota, vou te dar um exemplo, né? Emissões de notas fiscais que no passado eram feitas à mão, nota fiscal eletrônica, o envio de informações para o fisco. Então, para quem já está um período aí na área, sabe que nós passamos por uma situação de transição onde realmente o trabalho manual deixou. Não que não precisamos de atividade, não precisamos de colaboradores, não é isso. Mas nós precisamos alinhar mais ainda, mais intensamente, a questão de informações entre a empresa, o escritório de contabilidade, nossa empresa de contabilidade, para que a gente possa fazer uma escrituração fiscal, uma contabilidade, as informações como são recepcionadas, né? Voltando a falar da questão da nota fiscal, lá em 2007 ou 2008, se não me falha a memória, quando houve a transição de emissões de nota, eu tinha situações onde as empresas emitiam nota fiscal por formulário contínuo, na impressora matricial. Isso passou depois a ser emitida numa folha A4 em branco, ficou aquele monte de caixa de nota fiscal que já tinha sido autorizada pela Secretaria da Fazenda, ficou lá para inutilizar. Então, assim, realmente foi uma mudança onde as empresas e os escritórios de contabilidade que não se adequaram à questão da tecnologia, que não trouxeram isso à tona, realmente foram sofrendo um pouquinho depois, né? Sentiram, né? Exato, foi sentindo. Então, de certa forma, foi meio que nós fomos obrigados a entrar nessa situação do digital, da tecnologia, né? Essa situação aí.
Legal. E a gente tem também outro quadro bacana demais, a parte de tecnologia. A gente tem outro quadro chamado Analisar. Analisar a gente utiliza a matriz SWOT, vamos dizer assim, né? É o popular FOFA, lá, os pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças que você, na sua percepção, vê em relação à contabilidade pode externar para nossa audiência. Vamos começar com o ponto forte ou o que você quiser também. Ponto forte, vamos falar do ponto forte. Vamos lá. André, o ponto forte é a gente se manter atualizado no mercado, né? Eu já falei da questão da tecnologia, que é uma situação que a gente não pode deixar passar, e a nossa atualização. Os cursos, embora eu sou formado em 2012, mas os cursos não pararam por aí, né? Pode-se dizer que rotineiramente a gente tem que estar atualizado, lendo as legislações, ficando em cima do que está sendo alterado, do que tá mudando, para que a gente possa manter o nosso cliente também no operacional com tranquilidade. Então eu brinco muito com os colaboradores lá do escritório em relação a essa situação de estar se atualizando, de estar entrando no site, buscando uma informação. Teve uma alteração recentemente, é questão de parcelamento para aquele cliente que está precisando, que está numa situação um pouco mais delicada, que está precisando talvez entrar com uma negociação de dívidas. Então o ponto forte é realmente você tá atualizado no teu negócio. Você está realmente correndo para dar essa informação para o cliente. Legal. Né? Então é importante. Então, atualização, ponto forte. Ponto fraco. Cara, o ponto fraco é aquela situação, né? Não estar atualizado. Seria ao contrário disso. Mas assim, o ponto fraco que eu vejo é cair no comodismo. É entender que aquilo lá já está sendo satisfeito e por aquilo já está ok. Então, eu vejo que a questão do comodismo, não correr atrás, não buscar novas informações, não entender o que a empresa de contabilidade, o escritório de contabilidade está precisando agora para acompanhar esses clientes que estão caminhando aí para um aumento de vendas, para ampliar empresas, enfim. Acho que isso aí é um ponto negativo nesse sentido. O que você linka hoje, o que você linkaria, vamos dizer assim, como oportunidade? Certo. Oportunidade. Oportunidade para o escritório de contabilidade é ele estar visível. Ele está sendo bem recomendado. Você pode ter certeza que um cliente estando satisfeito com a sua atuação, ele vendo que você está próximo dele sempre nas necessidades, que você tem uma equipe que satisfaz toda aquela situação que a empresa necessita, eu vejo isso como uma oportunidade para que novos clientes possam vir para o escritório, para que nasçam novas empresas dentro do escritório de contabilidade e você consiga seguir junto com ela. Então, esse é o ponto de oportunidade. Eu sempre visualizei o meu negócio, eu sempre visualizei a minha empresa de contabilidade nesse sentido. Um bom trabalho realizado, uma boa prestação de serviço, o cliente estando próximo de você. Porque muitas vezes, André, talvez o cliente é fora do município, mas você está presente lá. Pode não ser semanalmente, mas mensalmente ou online. O cliente precisou de alguma coisa. Hoje o WhatsApp veio de encontro com muitas situações aí para atendimento. Legal. Então essa eu vejo uma questão de oportunidade. Entendi. E como que você faz isso? Agora eu fiquei curioso. Você faz as reuniões online? Como é que é? Não, André, basicamente eu prefiro estar presente lá. Ah, tá. Eu gosto de ir até o cliente. É claro, nesse momento de imposto de renda agora foi um pouco delicado, né? Foi um pouco delicado, porque a gente tem que estar voltado também para algumas situações, e não só da obrigação acessória do imposto de renda, mas é um período, agora começo de ano, é um pouquinho enrolado. A gente sabe como que funciona o escritório. Mas assim, sempre que pode, ou a gente vê alguma situação que é deficitária no cliente, a gente pretende ir lá pessoalmente, explicar, ver o processo, né? Eu acho que é a melhor situação ainda para que a gente possa entender. O online acontece sim. Geralmente o pessoal quer fazer uma chamada de vídeo, quer bater um papo por telefone. Que legal. Isso acontece, mas eu ainda prefiro o presencial. Você se sente mais tranquilo e sente também com o cliente realmente a necessidade, o que ele precisa, né? Então é importante nesse sentido aí. Legal. E o que você identifica como ameaça, risco aí para contabilidade? O risco, cara. O risco é o seguinte, nós passamos por um momento de pandemia agora que foi um pouco complicado, né, André?
graças a Deus eu acredito que não tivemos problemas com clientes nesse sentido, mas a pandemia foi um risco. A pandemia foi um risco onde não só os clientes, como nós também tivemos que se reinventar para estar nesse contínuo atendimento, para estar buscando essa situação das documentações com o cliente. Então, eu posso elencar para você aí que a pandemia foi um risco para nós, escritório de contabilidade, e quem não se reinventou, não se mexeu, realmente pode ser que esteja sofrendo um pouquinho nesse sentido, né? Então, é um ponto que eu vejo de risco hoje. E você chegou a pegar o Covid ou não? Cheguei, André. Ou ele te pegou, no caso? Cheguei a pegar o Covid nessa última semana do imposto de renda. Nossa. Foi um trabalho bem intenso que a gente acabou fazendo de casa, né? Fizemos todo esse trabalho de imposto de renda lá de casa, mas a gente teve o amparo também dos colaboradores no escritório. Legal. Graças a Deus passaram bem, tudo ok. Mas eu, a minha esposa e a minha filha acabamos ficando dentro de casa aí durante uma semana, até passar. A gente sabia que estava tranquilo até acontecer o retorno. Que bom, né? Tomara Mas que tudo dê bem, certo. Tudo ok. Não ficou nenhuma sequela, tá tudo tranquilo. Não, tá tudo tranquilo. Então devido bom. à questão das vacinas aí, foi uma questão mais tranquila de passagem. Graças a Deus. Né? Que bom. A gente tem um quadro também que vai alinhar isso que eu quero conversar com você agora, que você falou da esposa e a filha, né? Que é o gratidão. Sim, a sim. quem o Edinho Souza tem gratidão, né? Todo aí. mundo hoje tem alguma história pra contar, você tá falando a sua, né? Vai ficar aí 40, uma hora sem ser interrompido falando da tua história. Raramente isso acontece, né? Ou o celular atrapalha, ou entra um cachorro, gato, sei lá, né? Vamos dizer assim. Então, assim, a quem o Edinho pode fazer um corte aí de gratidão em relação à contabilidade ou na vida pessoal, fica à vontade. Legal, André. Poxa, André, Se quiser utilizar a câmera, pode utilizar gratidão, sim. Acho que gratidão a gente teria muitas pessoas, né? Durante toda essa trajetória profissional, como eu te disse, embora eu sou novo, né? Mas já tenho alguns anos aí no ramo de contabilidade, nós teríamos N pessoas para poder falar aqui a respeito de gratidão, né? Pessoas que talvez nos apoiaram, que deram situações pra gente, ou sinais de que, poxa, faz isso que dá certo, bola pra frente, já pensou em abrir o teu negócio? Então, eu teria N nomes aqui, mas eu acho que a gratidão principal é a minha família, que nunca me deixou sozinho, a minha esposa, a Rosana, a minha filha Luísa, que sempre me apoiaram, né? Elas trabalham lá com você? Sim. Hoje a Rosana e a Luísa trabalham comigo lá no escritório, são pessoas braço direito, né? Que estão à frente do escritório hoje junto comigo. Que sem dúvida, se eu não tivesse eles junto comigo, elas junto comigo, o escritório não estaria dando certo. Então é importante. Família é chave, é peça fundamental, acho que na caminhada de qualquer pessoa. Então hoje eu agradeço a Rosana, a Luísa por estarem comigo sempre nas minhas decisões aí. Fora isso tem a minha mãe, meu pai, Dona Lourdes, seu Gentil, os meus irmãos e assim vai. Todo o pessoal aí sem dúvida foi de suma importância para que esse start aí acontecesse. Que legal. Não, legal demais. Bacana. Não, legal demais, pô. Sim. E contar com a família dentro da sua atividade operacional tem os seus pontos fortes, pontos fracos, mas o ideal é que você tá levando aqui na gratidão total. Então, mais ponto forte do que... Sim, sem dúvida. Os pontos fortes, sem dúvida, eles se sobressaem acima de tudo, é muito importante. Ter eles lá comigo, lá nessa situação da gestão do escritório além de ser prazeroso, a gente sabe que eles estão ali com a gente e realmente eles nos ajudam nesse desempenho da atividade do escritório aí. Que legal. Parabéns, tomara que dê tudo certo. Obrigado, André. E o momento gratidão seja levado para elas, a Rosana aí. E a Luísa. Estão sendo lembrados, e toda a equipe lá do Edinho Souza. Sim, exatamente, né? Exato. Não, fora isso tem todos os colaboradores, cada um sabe. Tem colaborador que já está comigo lá há mais de 5 anos. Que legal. Então, eles sabem realmente a gratidão que a gente tem por eles, por estarem em conjunto com o escritório aí, toda essa caminhada. Legal. E o Contadores Pensantes mandou um abraço para vocês aí de Neves Paulista, né? Exato, sim, Neves Paulista. Legal demais. A gente tem outro quadro chamado Futuro é Logo Ali. Futuro é Logo Ali seria o quê? Uma mensagem futurística. Eu tô vendo esse vídeo em 2000 e tralalá. Só que a gente tá em 2022. Nessa visão, qual seria, nessa percepção de futuro, que o Edinho pode externar aqui pra gente? Uma mensagem mais futurística, que pode levar
para nossa audiência aí na contabilidade. Sim, sim. Bom, André, nessa situação da mensagem do futuro, ela vem de encontro com o que eu já tenho falado nesses últimos 15 anos, 16 anos de atividade, né? A tecnologia tá vindo aí para poder realmente, quem souber aliar ela com a sua atividade, quem buscar essa situação, realmente vai ter só a ganhar, né? Então, o que eu falo de uma mensagem de futuro invistam. Invistam não só em si, mas na equipe, em ferramentas que vão auxiliar vocês durante todo esse período que a gente ainda vai encontrar nesses próximos 10 anos, vamos dizer assim. Se você falar para mim, pô, Edinho, quero escutar de novo essa mensagem em 2032, vamos dizer assim. Entendi. Eu ainda bato na tecla no investimento árduo, não só em si, mas em equipe, em tecnologia, em situações onde o escritório vai realmente necessitar. Nós estamos em constante mudança, André. Nós estamos em constante mudança. E realmente quem não ter essa percepção, quem não quiser ir de encontro com essa situação, lá na frente pode ser que não tenha uma colheita de frutos satisfatória. Então a mensagem que eu passo é essa. Bata firme na questão do investimento, corram atrás de se aperfeiçoar, que lá na frente você vai ver que vai fazer todo o diferencial. Que legal. E essa parte de tecnologia vai permitir que a gente tenha uma habilidade geográfica também, né? A gente pode trabalhar onde a gente quiser, está tudo na nuvem, né? Exato. Poxa, André, como eu te disse, lá em períodos de 2007, 2008, não imaginávamos que o contador teria que começar a entender de arquivo XML, teria que começar a entender um pouco de importação, imputação de informações no sistema. Então, ele realmente passou por uma fase, por uma situação, né? Passou por uma fase, começou a tomar mais conhecimento de outras áreas também. Então não só o departamento fiscal, como o departamento contábil, além de qualquer situação dentro da contabilidade, não é só falar em normas de contabilidade, NBCTG, não é falar a respeito de legislação, mas conhecer outras situações para que a gente pudesse realmente continuar exercendo as nossas atividades. Legal. Não, bacana demais. A gente vai fazer uma pequena pausa aqui pra gente recarregar a água aqui, pode ser? Ok. Pessoal, a gente vai fazer uma pequena pausa pra fazer a recarga da água, do café aqui e a gente volta já já. Voltamos, pessoal, já restabelecidos na água, no café, a gente deu um pouco de risada aqui, mas a gente vai dar a sequência aqui nos próximos blocos, né, Edinho? É isso aí, André. Vamos lá. Aqui a gente tem um quadro também chamado Aqui é Cultura. Aqui é Cultura seria o quê? Esse é o quadro que basicamente eu copio o convidado, né? O que você tá ouvindo, o que você tá lendo, o que você tá assistindo, legal, André. O que você pode externar aqui pra gente? Bom, André, por último agora, finalzinho de 2021 foi recomendado por uma amiga o livro Pai Rico, Pai Pobre. Legal. Tá? Do Robert Kiyosaki. Eu comecei a ler ele, mas aí a parte de imposto de renda agora dá uma segurada, né, na questão das leituras. E é um livro bacana. Ele trata basicamente aí de questão financeira, né? De um menino em que ele teve a oportunidade de estar caminhando com dois pais aí, supostamente com dois pais. E é uma leitura bacana. Não terminei ainda não. Quero ver se agora, após o momento de imposto de renda, nossas atividades voltam ao normal, né? Vamos dizer assim. E aí eu dou continuidade. Mas é uma sugestão aí, é uma opção. Legal.
E o que você tá assistindo? Cara, eu tava assistindo uma série do Mecanismo, cara. Oh, legal essa. Já assistiu? Ela é fera, né? Legal. Show de bola. Ela conta uma história muito bacana, bem relacionada aí à questão dos acontecimentos políticos aí, envolvido com problemas aí, enfim. Eu assisti ela e estamos aguardando pra sair os próximos episódios aí. Então é uma situação bacana aí. Não, ele fez ele tem uma presença artística muito boa, né, cara? Muito boa. Ele é show de bola, ele é muito 10. E o que você tá ouvindo aí? Cara, eu gosto do sertanejo. Eu gosto do sertanejo. Embora eu seja um cara eclético, né? Sim. Você vai ver aí nos meus vídeos aí que tem hora eu coloco uma música de ação, é um negócio mais... Talvez um rock, alguma coisa assim. Mas eu curto, assim, nos momentos de tranquilidade, quando eu não tô na situação do paramotor lá, é um sertanejo, é uma situação mais cervejinha, né? Exato. Muito, muito moderadamente, né? Não sou de beber assim tanto. Gostava muito de refrigerante, mas parei de tomar refrigerante também. Já vai fazer um ano agora. Caramba. Então a cervejinha é mais tranquila, assim, mesmo aos fins de semana, ou quando você tá de boa lá em casa. Mas o sertanejo, Zé Neto Cristiano, Jorge Mateus, é uma situação que a gente escuta, assim, que é bem gostoso, é bem prazeroso. Legal. Não, bacana demais. Vamos tentar seguir isso daí e que o pessoal da audiência siga também. Esse livro é muito bom, eu li esse livro é muito bom. Sim. Né, deu uma percepção de reserva de emergência, né, parte financeira. Cara, é do caramba mesmo. Eu gostaria de ter feito a leitura desse livro com 18 anos, 16, né? Sim. Que é um livro muito bacana também, até esqueci. E as músicas são legais, né, também, né? Embora a gente lê bastante a situação da contabilidade, né? A legislação, a questão das empresas, né? Mas é uma boa leitura também que nos traga tranquilidade, uma leitura que venha falar do cotidiano pessoal, acho que é muito importante também. Legal, bacana demais. Vamos copiar. Joia. A gente também tem outro quadro chamado Se Eu Tivesse a Caneta. Se eu tivesse a caneta, seria o quê? Você tem todas as aprovações aí. Vamos supor, hein? Sim. Todos os deputados, os vereadores, seja no município, os vereadores, os governadores, senadores, enfim. Governador não depende muito, mas vamos supor que todo mundo tá te apoiando. A lei Edinho Souza, qual seria? Seja para contabilidade, seja no ambiente geral, o que você faria aí, Edinho? Certo. André, a gente vê hoje, eu vou falar um pouco mais olhando para o nosso cotidiano, tá? Talvez a minha visão, acho que seja de muitos também, do nosso ramo de contabilidade. Mas assim, eu acredito que se a gente conseguisse voltar mais o nosso trabalho, não só o meu trabalho, contador, equipe, se a gente conseguisse voltar mais o trabalho e dedicar o nosso tempo mais para o nosso cliente, eu acredito que nós teríamos nós teríamos um futuro mais promissor, vamos dizer assim. Tá? Hoje, o meu poder de caneta seria em prol da desburocratização, André. Eu vejo que hoje a gente gasta realmente muito tempo fazendo informações para o fisco. A gente gasta realmente um pouco além, né? Além do normal, o nosso tempo em informações, obrigações acessórias. Não só a gente, toda a equipe, o escritório de contabilidade em si. Então, eu assinaria algo que fosse voltado para a desburocratização, que nos utilizasse mais para esse contato com o cliente, em planejar ele melhor, em orientar ele melhor, para que a gente possa, lá na frente, colher melhores frutos. Então, eu vou em prol aí a uma lei de desburocratização, tá joia? É claro, todos nós queremos uma questão aí de carga tributária melhor, vai de encontro com outras questões políticas também, né? Toda essa situação quando a gente fala de tributos, enfim, unidades da federação, estados, mas talvez essa seria até um pouco impossível na minha percepção. Mas eu vou de encontro com a situação da desburocratização, André. Reduzir um pouco desse monte de informação que a gente presta para o fisco. Legal. E essa lei da desburocratização é até difícil falar, né? Vamos desburocratizar o negócio, Exato. Que você faria nessa parte aí de conformidades, né? Seriam essas obrigações acessórias. Como a gente já salientou aqui, André, nós já estamos passando por uma questão tecnológica já muito mais intensa do que era no passado. O que a gente vive hoje, a gente não viveu há 15 anos atrás. Sim. Né?
Aquela situação que antes você tinha que sair, no meu caso, tá? Eu tinha que sair de lá do município, vir até Rio Preto na Receita Federal para fazer uma pesquisa. Hoje a gente consegue pelo certificado digital, consegue já acessar, saber qual que é a irregularidade que tá ali, que não tá saindo a CND, né? A certidão negativa, enfim. Então, por essa situação, por essa modernização que a gente já vem passando, eu não vejo o porquê da gente já ir mais intenso nessa situação. Se eu já faço isso, por que eu tenho que ainda enviar essa informação? Por que eu tenho que trabalhar em cima disso, sendo que eu já faço? São informações que talvez são redundantes hoje aos meus olhos, tá? Entendi. Então, eu vejo assim. Imagina, fica tranquilo, é a tua visão. Sim. Não existe aquele detalhe, né? Não existe verdade absoluta, mas é a visão sua, você tem que falar mesmo. Sim, fica tranquilo. A gente tem outro quadro. Finalizou da lei? Sim. A lei? Então vamos forçar aí. A lei de desburocratização do Edinho Perfeito. Souza. Parece ser muito linha reta, né? No sentido de que bastante gente briga com essa situação de desburocratização. Mas eu vejo a desburocratização para nós, contadores. Então, por isso que eu falo, eu assinaria aí essa lei. Legal. E a gente teria sucesso nessa situação em fazer realmente o que a gente estudou na faculdade, vamos dizer assim. Perfeitamente, André. Perfeitamente. Colocar em prática realmente aquele trabalho de contabilidade, de orientação, de consultoria nesse sentido aí para melhor satisfazer as empresas que são clientes hoje. Não que a gente não faça, né? Antes que os críticos, por favor, críticos, a gente não tá falando que a gente não faz. É que a gente, de 22 dias úteis hoje do mês, basicamente de 10 a 12 fica para conformidade. Conformidade que o pessoal do público que perfeitamente, da André. Contabilidade sabe o que a gente está falando, né? Então Sim. fica nesse detalhe, né? Perfeitamente, exato. O nosso tempo para com o cliente, ele acaba ficando menor. A gente tem que se virar mais ainda nos 30 para poder estar presente, para poder estar nessa situação aí de atendimento. Legal. Vamos embora então. Vamos para outro story. A gente está chegando na parte final. Você tá tirando de letra, você já esqueceu obrigado, André. A câmera, lembra? Essa frase sempre deixa pro final. Realmente a gente chega um pouco nervoso, mas depois vai se soltando, né? Legal. Exatamente. Então vamos tentar terminando a parte final para deixar assim, de uma situação mais de caixa alta, vai. Umas histórias mais engraçadas, alguma situação inusitada que você passou na profissão, na área contábil. Ou seria mais legal lá contar, mas se tiver alguma coisa que não seja, também não tem problema. A gente tá aqui. Agora é a hora dos causos, né? Sim. Vamos dizer assim, das histórias. O story, né? O story é um quadro para isso, né? O que você pode externar pra gente aí? Dar risada, chorar, enfim. O que você quer falar? Tem algumas situações aqui, André, realmente que ficaram na memória, né? Uma delas no início da atividade. Uma delas da atividade é aquela situação que todo mundo passa também, de lavar carbono, de lavar fita, enfim. Nosso município é pequeno, né? Então o meu foi um pouco mais, pode-se dizer que foi um pouco mais inusitado. Eu fui solicitado para ir até até aí, se não me falha a memória, era até a Ciretran na época, buscar uma régua de medir juro. Ah, igual eu então. Régua de medir juro. E eu fui, cara, com a bicicleta, na época era uma Monark daquela pesadona e tal. Cheguei lá, tinha uma caixa de papelão, até considerável, tipo 40x40. Pesada, Caramba. Coloquei, pesada. Régua pesada, hein, moço? Sim. Isso foi bacana. Subia a rua da cidade lá com essa caixa na garupa. Em determinado local lá eu não aguentei, cara. Eu não aguentei, a bicicleta deu uma desequilibrada, a caixa caiu, a caixa rasgou. Tinha um pouquinho de areia e um pouquinho de tijolo, assim, lá dentro. Mas foi bem legal. Aquelas pegadinhas de começo de atividade, depois que a gente passa. Mas aí, você deixou a caixa lá? Não, cara, ainda tive que juntar tudo lá na rua ainda e levei. Porque até então eu não sabia nem que era régua de medir juro, início de atividade, 13 anos. Embalada na areia, né? Exato, não, juntei tudo lá, dei um jeitinho de pegar no braço e levei. Mas foi legal, foi bacana. Legal. Um outro caso, né? Lá quando saiu a lei do Simples Nacional, 123 de 2006, foi lá meados de 2006 para 2007, se não me falha a memória, foi início de 2007, foi quando teve a transição do Simples Federal para o Simples Nacional. Ah, sim. Quem passou aí vai lembrar dessa situação. Nós tínhamos que sair lá do nosso município e vir aqui na Receita Federal fazer as pesquisas, né? Saber as irregularidades que as empresas tinham para poder enquadrar elas. E aí, numa oportunidade,
vinha eu e mais um colega de escritório, mais uma moça também que atuava lá. A gente vinha porque tinha uma quantidade de atendimento por pessoa, né? Tinha muita situação lá na Receita Federal. E a gente passava a conhecer todo mundo, né? Você passava a conhecer todo mundo lá no órgão, enfim. E aí eu caí com um atendimento e na oportunidade eu acho que eu troquei o nome. Eu troquei o nome do atendente. Ele chamava, se não me falha a memória, ele chamava José Geraldo e eu chamei ele de seu Everaldo. E aí, em primeiro momento, ele me falou, tal, meu nome é Everaldo, tal. Eu falei, senhor, me desculpa. Mas eu acho que eu tava tão focado em tentar resolver aquele problema ali na Receita, no momento do atendimento. Aí eu expliquei e tal, passou mais um pouquinho, eu falei o nome dele errado de novo. Na terceira vez que isso já estava acontecendo, ele já falou, vamos parar o atendimento, porque você tá me chamando o nome errado já 3 vezes. E eu não sabia como... Fiquei constrangido naquele... Não constrangido, não. Fiquei impactado, né? Realmente, chamei o nome dele errado, mas no que eu olho assim, um dos meus amigos de trabalho, uma moça, né? Essa minha amiga de trabalho estava do meu lado, no atendimento do lado, ela já tava se desmaiando lá, já de tanto da risada. E aquilo marcou para mim também. Então, de vez em quando eu lembro, quando eu vejo algum nome parecido assim... Eu lembro da situação, que foi muito inusitada. Não foi porque a gente quis, mas eu acho que eu estava tão focado em tentar resolver aquele problema naquele momento que não gravei o nome do homem. Falei o nome errado e marcou. E essa minha amiga, eu tenho certeza que se ela ver hoje, ela vai lembrar. Quem que é? Pode falar. Ela vai lembrar. Você lembra dela, não? O nome? Sim, é a Gisele. Ela trabalhou comigo lá nesse escritório de contabilidade. Ô, Gisele, ao invés de você dar um toque nele e avisar, você ficou rindo, pô. Isso virou depois por um bom tempo, virou motivo de risada, a gente ria e acabou. Um abraço, Gisele. Mandar um abraço pra ela também. Sim, um abraço, a Gi, sem dúvida. Que legal, cara. E eu tenho uma tática pra isso, Edinho. É lógico que a gente tá nervoso. Às vezes eu esqueço o nome das pessoas, assim, sou muito bom, eu lembro da fisionomia. Agora, com a máscara eu fiquei com dificuldade, porque agora a gente... Tá com a máscara a gente não consegue identificar, né? Algumas pessoas, né? Certo. Depois que tira a máscara. Mas depois, no início, assim, a fisionomia é boa. Eu falo assim, e aí dou aquela enrolada, sabe? Quando vai chamar, não tem campainha e tal. Sim. Eu falo, Figueiredo, aí o cara, o quê? Eu falo, não, você ouviu aqui pra mim e tal. Eu já falo, senhor. Eu tenho uma tática. Porque nome, se não tiver marcado aqui o nome, no caso, é lógico, eu tenho o contato com você, eu vou conseguir, o Fabinho também, direto, normal. Agora, se eu não conheço, cara, chegar lá, eu me enrolo e falo senhor e entendi. Chama na frente da casa. Realmente. Agora é difícil ter, né? Lá na tua cidade tem mais, né? Sim. Chama lá na frente, lá, mas você conhece todo mundo, já nasceu lá, né, irmão? O município ele cresceu, bastante gente que a gente via como criança, hoje, pessoas adultas, né? Já passou também por um momento. Eu acredito que antes era mais. A gente conhecia melhor as pessoas, sabíamos realmente, conheço o fulano, a pessoa e tal. Hoje não, André. Hoje já realmente todo mundo muda, né, André? A idade vem chegando, talvez a gente realmente não lembra de todo mundo, então é um pouquinho complicado nesse sentido. Aí. Você me conheceu, eu não tinha cabelo branco? Não tinha, André, não tinha. Confesso pra você que eu fiquei um pouco traumatizado em ver os seus grisalhos aí hoje, sem dúvida. Cuidado, já daqui a pouco, você tá com 37? Vai chegar. Não, mas de vez em quando já pinta um branquinho aqui também, dá um jeito de aparar, tirar. Não, a pessoa que faz minha barba falou, você não quer pintar? Eu falei, não, você tá louco, se for pintar eu raspo tudo, deixa do jeito natural. Vai chegar uma hora que vai branquecer tudo. É tranquilo, eu não tenho crise com isso, mas daqui a pouco eu ia até te dar um presente de Papai Noel, né? Você assustou, né? Na hora que você viu, assim. Foi. Contabilidade tem esses detalhes, hein? Eu não tinha, você vai ver que eu não tinha essas entradas, André. Naquele período em que a gente se conheceu no curso lá, depois a gente foi se conhecendo melhor, e aí você vai ver que a gente não tinha essas entradas. Então a atividade traz algumas situações aí pra gente também. Questão de ficar um pouquinho careca, o cabelinho branco, então... Mas, eu tenho uma situação também. Eu acho que as câmeras aqui do Fabinho é muito irreal, por isso que acontece isso. Entendi. Meu cabelo não é tão branco assim da barba, eu não tô tão gordo assim. Realmente a quantidade de luz... Você não tá com tanta entrada. Realmente a quantidade de luz, ela faz parecer um pouquinho que não é, né? Entendido. Isso é verdade. Cara, a gente tá caminhando mais pro final. Obrigado mesmo por você ter participado, mas não é a parte ainda do agradecimento da minha parte. Eu falo assim, mas o último quadro seria o quê? Penúltimo, vai. O Palavra Livre. Não que o microfone não tava livre pra você falar o que você
quisesse e externasse. Mas se você quiser deixar alguma mensagem, alguma situação específica, um abraço, enfim, fala o que você quiser aí nessa última parte. Legal, André. Bom, André, embora a gente já tenha passado pela questão da gratidão, mas realmente é uma situação que a gente vem agradecer, não só a minha presença aqui, obrigado pelo convite, né? E agradecer a família, André, realmente agradecer o pessoal que tem ficado junto com a gente, agradecer os colaboradores, né, por todo o desempenho, por toda a situação, aliás, por todo o empenho, né, que tenham realizado junto da gente, que tem feito com que esse trabalho do escritório Edinho Souza tenha caminhado até agora, né? Como eu te disse, a família é uma peça fundamental para tudo isso aí, sempre estiveram ao meu lado, então é mais a parte de agradecer realmente a todos que estão conosco, os nossos clientes, por todo esse período, por toda essa situação de oportunidade que nos deram para mostrar um pouco do nosso trabalho. Sem dúvida, é muito importante, isso tem colaborado para que a gente possa cada vez mais tá melhorando nossa atividade, os pontos, tá colocando aí os pontos positivos aí para que eles possam realmente entender o nosso propósito lá. Então eu acho que é mais essa situação. Obrigado a todos aí que estão junto conosco aí nessa jornada. Legal, bacana. A gente que agradece também aqui você ter acreditado no projeto, no podcast, no nosso canal do Contadores Pensantes. E fica a dica para voltar mais vezes, né? Sem dúvida. Obrigado, André. Obrigado por essa oportunidade aí. Sem dúvida. Desde o início, quando fui adicionado não só no grupo lá e que eu pude tá caminhando junto com vocês nessa situação dos contadores pensantes aí, o crescimento, não só na questão da informação, mas no conhecimento junto com o pessoal, nessa formação, sem dúvida é muito importante. Eu agradeço muito. Muito obrigado mesmo. E a gente tem um último quadro aqui que eu deixei aí, o QI, né? Quem você pode indicar para depois que já tirou o caminhão das costas aí, já conseguiu falar tudo que a gente queria falar. Legal. Né? Quem que você poderia indicar? Porque eu tenho percebido que a gente faz os convites, as pessoas aceitam, mas dá uma travada. De repente, você fazer o convite também de um convidado, a pessoa se sente intimada, né? Sim. Desperta, abre um gatilho mental dela ali e fala, opa, eu preciso ir lá naquela mesinha falar com o pessoal lá para ver conhecer. Legal. Quem que você poderia indicar, Edinho? André. Pode ser 1, 2, 3, quem que você quiser, cara. André, bacana. Gostei do quadro, é importante. A gente conhece bastante gente, né? Graças a Deus, a gente tem bastante contato. Uma das pessoas que tem caminhado conosco aí na atividade contábil, inclusive uma pessoa que se formou comigo em 2012. Que legal. É o Felipe. Ele chama Felipe Agostinho Pérez, tá? Ele tem escritório de contabilidade também. Eu acho que ele seria uma ótima pessoa para vir aqui fazer um bate-papo aí. Fica o convite aí pro Felipe lá de Mirassol, para ele estar vindo aí. Legal. Então, Felipe ou Felipe? Felipe Agostinho Pérez. Desde já, queremos você aqui. Legal? Faz aí a participação, seja no estúdio, seja pela live. Fica à vontade também, né? Sim. E vai ser muito legal, engrandecedor para o nosso canal. Sem dúvida. É um menino também com bastante experiência. Teve uma trajetória também fantástica aí. Eu tenho certeza que ele vai aceitar essa situação aí para vir contribuir um pouco aí também com Contadores Pensantes, sem dúvida. É muito importante. Legal. Cara, então fica aí agora a parte final. Eu agradeço de coração você ter novamente acreditado no projeto, tá lá atuante lá no grupo. Muito obrigado mesmo. E a gente só tem assim, agradecer, Edinho, porque assim, a gente começou lá atrás, conversou, tal, já bateu as ideias já, e você Legal, tá aqui, sim. E você tá aqui participando do canal, tudo. Então eu sou muito grato por você ter acreditado e estar junto com a gente, tá, cara? Tá jóia, André, tá jóia. Fico lisonjeado pelo convite, por estar aqui hoje. Foi uma experiência bacana. Agradecer você, agradecer o Fábio também. Sem dúvida é importante. É importante esses bate-papos aqui, essa situação, para que os outros contadores que estão nos vendo aí também tenham uma ideia de como funciona, né? Acho que não só aqui em Rio Preto, como fora dela também, como que a atividade contábil realiza, tal. Então eu também tenho só a agradecer aí pelo convite. Maravilha, então tá bom. Obrigado mesmo, cara, de coração. Vou finalizando aqui, tá bom? Ok. Pessoal, vou finalizando aqui. Muito obrigado pela audiência, obrigado por vocês estarem aí assistindo. Tem bastante gente assistindo.
curtindo. Então eu já peço para vocês, faz o trivial da internet, se inscreva no canal, curta, compartilha com seu amigo da área contábil ou empresário que você achar interessante para a gente atingir a nossa audiência desejada. Tá sendo muito legal, tá sendo uma situação bem bacana, bem leve e quem quiser participar, eu falo para vocês, manda mensagem lá no Instagram do Contadores Pensantes, tá legal? E a gente se vê no próximo episódio. Grande abraço, tchau!